Muita gente conhece a Yamaha, certo? Mas a história por trás dessa marca, essa é muito mais surpreendente do que se imagina. Vamos mergulhar nessa jornada incrível. Quando a gente pensa em Yamaha, logo vem à cabeça o quê? Velocidade, motores, não é? Mas a verdade é que essa história toda não começou nas pistas. Começou com música, há mais de um século, por causa de um cara muito, mas muito determinado. Para a gente entender a Yamaha de hoje, precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para o finalzinho do século XIX, no Japão, para conhecer quem deu o pontapé inicial em tudo isso. E esse cara aqui é o Torakuzo Yamaha. Ele era filho de um astrônomo e desde cedo já era completamente fascinado por tecnologia, por máquinas, e essa paixão foi o que preparou o terreno para tudo que viria depois. Olha só o caminho que ele percorreu. Ele começou como relojoeiro, consertando aquelas pecinhas minúsculas, sabe? Depois foi para equipamentos médicos. Cada passo que ele dava, sem saber, estava juntando as habilidades que ele ia precisar para a grande virada da vida dele. E essa virada veio de onde menos se esperava. Ele estava ali, batalhando para se sustentar, quando uma escola local apresentou um desafio: consertar um órgão de palhetas que estava quebrado. Mal sabia ele que isso ia mudar não só a vida dele, mas toda a indústria japonesa. É que, para ele, só consertar o órgão não era suficiente. O Torakuzo olhou para dentro daquele instrumento, para toda aquela mecânica complexa e enxergou uma oportunidade gigantesca. Então, o que ele fez? Primeiro, claro, consertou o órgão. Mas depois, ele desmontou tudo de novo, desenhou cada pecinha e, com base nisso, construiu o próprio órgão dele, do zero. Isso já em 1887, com a ajuda de um colega. E aqui vem a parte que mostra a determinação desse homem. Pensa só, ele carregou esse primeiro protótipo, que era pesadíssimo, nas costas por 250 quilômetros. Tudo isso a pé, só para levar o instrumento para ser avaliado por especialistas no Instituto de Música do Japão. E a primeira avaliação foi um desastre. Disseram que o órgão era terrivelmente mal feito. Mas ele não desistiu. Ele ficou por lá, teve aulas no instituto para entender o que tinha dado errado e, no mesmo ano, construiu um segundo protótipo. E dessa vez foi um sucesso total. Disseram que era tão bom quanto os órgãos importados da época. E o resultado desse sucesso foi imediato. Veio uma encomenda de 101 órgãos. E com isso, em 1887 nascia a empresa dele, a Nippon Gaki, que, claro, um dia se tornaria a Yamaha que a gente conhece. A empresa começou a crescer, a prosperar, mas o mundo estava mudando. E um conflito global ia forçar a companhia a seguir por um caminho bem mais sombrio e completamente diferente do que ela imaginava. Conforme o Japão foi se aproximando da guerra, lá nos anos 30, toda aquela expertise da Nippon Gaki em trabalhar com madeira e metal, que eles tinham aperfeiçoado fazendo pianos, acabou sendo redirecionada para os militares. A coisa ficou séria. Em 1938, a empresa foi oficialmente colocada sob o comando do Exército Imperial Japonês. Quase toda a produção, que antes era de instrumentos musicais, passou a ser dedicada ao esforço de guerra, fabricando coisas vitais como hélices de metal para aviões. E tem um detalhe aqui que é muito curioso. Para conseguir automatizar a produção dessas hélices, eles precisaram de ajuda. E quem eles chamaram? Um engenheiro brilhante chamado Soichiro Honda. Sim, esse Honda, o cara que, anos mais tarde, se tornaria o maior rival da Yamaha. Que reviravolta, hein? Se essa história surpreendente está sendo interessante de acompanhar, que tal dar uma força para o nosso trabalho? É só se inscrever no canal e deixar aquele like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdos assim. Bom, vamos avançar no tempo agora? A guerra acabou. E é aqui que a gente vai ver como toda essa experiência militar levou a um renascimento totalmente inesperado. O Japão do pós-guerra estava devastado. Ninguém queria comprar pianos, que eram artigos de luxo. Mas a Nippon Gaki tinha saído da guerra com duas coisas muito valiosas: um maquinário de metalurgia super avançado e um time de engenheiros muito talentosos. Então, eles pegaram toda aquela precisão que aprenderam fabricando hélices e aplicaram em um novo projeto, a primeira motocicleta da empresa. Era a Ya-1, uma moto de 125 cilindradas que ganhou o apelido carinhoso de Akatombo ou Libélula Vermelha. Só que o design dela levanta uma polêmica que existe até hoje, sabe? Ela foi criada a partir da engenharia reversa de uma moto alemã bem popular na época. A grande questão é, foi uma cópia descarada ou só uma inspiração?
Polêmicas à parte, a moto foi um sucesso estrondoso e de forma muito rápida. Tão rápida que, em 1º de julho de 1955, eles decidiram criar uma empresa totalmente nova, separada, só para cuidar desse negócio de motocicletas, a Yamaha Motor Company. E o mais legal é que, mesmo acelerando rumo a esse novo futuro sobre duas rodas, a empresa nunca, jamais, esqueceu de onde veio. A prova disso está no logotipo da marca até hoje. Aqueles 3 diapasões entrelaçados, eles não estão ali por acaso. São uma homenagem direta à alma musical da empresa e representam os 3 pilares do negócio: tecnologia, produção e vendas. E pensar que tudo começou com aquele único protótipo de órgão carregado nas costas. Hoje, a Yamaha Motor Company é nada menos que a 2ª maior fabricante de motocicletas do mundo. Essa jornada toda, de órgãos para hélices e de hélices para motocicletas, mostra um espírito de inovação e reinvenção incrível, né? Fica até a pergunta no ar: depois de mais de 130 anos, qual será o próximo som da inovação da Yamaha? Se essa análise foi bacana e trouxe algo novo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar as próximas.